Fala galera, beleza? Como é que tá? Cê é louco, hein? Chegou nosso momento. Estamos sonhando, estamos nas nuvens. O Corinthians, por incrível que pareça, goleou lá em Itaquera. Depois de muito tempo aí fazendo a gente passar um pouquinho de raiva, né? Só treinamento, jogo treino, amistoso, né? Um empate aí com gosto de derrota fora de casa na estreia da Sul-Americana. Mas hoje o time do povo mandou seu recado, né? Já somos o time sensação de novo, hein, galera? Beleza? Bora analisar aí o nosso jogo. Antes de mais nada, quero agradecer a todos, né? Todos os novos inscritos, aqueles que já estão com a gente aí desde o ano passado, que foi quando a gente iniciou o nosso canal. Eu sou o Thiago Bernardes, um torcedor normal, assim como você, que tenta entender o que acontece em campo e às vezes fora de campo também. Beleza? Vamos lá. Hoje o Corinthians jogou aí seu segundo jogo pela Copa Sul-Americana, né, contra o poderosíssimo Nacional do Paraguai. E, pasmem, goleamos, né? Depois aí de uma semana de treino após o jogo contra o Racing, se eu não me engano, onde a gente empatou em 1-1 fora de casa. Num jogo mais ou menos ali, né? O time já estava há muito tempo sem um jogo oficial, sem jogar de verdade, com uma agenda, com viagem, enfim, né? Tempo para recuperação, essas coisas. A gente foi jogar contra esses caras e voltou de lá com um empate meio amargo, né? Nosso grupo ainda tem o Argentino Júnior, que esse ano vai mamar pra nós, tá entendendo? Esse ano vocês vão mamar. Mas é isso. Vamos lá falar do jogo? Corinthians 4, Nacional 0. Nacional, esse do Paraguai. 0. Último colocado aí no Paraguaião. Eu acredito que o Paulista é um pouco mais difícil que o Paraguaião, mas dane-se, se a gente perde, a gente ouve mais merda ainda. Então é melhor ouvir merda com uma vitória, né? Vamos lá? A escalação do time, nada de surpresas. A gente já estava esperando isso, né? Esse time aí é o que todos os analistas, todos os setoristas, todos os sequeístas estavam falando que seria o time que entraria em campo se ninguém sofresse uma lesão durante o aquecimento ou passasse mal no busão para ir pro jogo. Seria esse time que entraria de qualquer forma. Então a gente iniciou o jogo com o Cássio, quase não fez nada no jogo, praticamente. Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo na esquerda. Fausto Vera, Ranieri, Angel Romero, Rodrigo Garro, Wesley e o Yudi, nosso Yudi Alberto, nosso artilheiro nato, segundo maior artilheiro de todos os tempos. O primeiro é o Romero, então vamos lá. Esse foi o time que foi escolhido para entrar em campo hoje. Vou usar aqui como referência o SofaScore, que é o que eu mais uso, né? E vamos falar as notas. Antes de falar do que aconteceu no jogo, vamos falar as notas aí, como que, né, os scouts ali que ajudam os apostadores a tomar suas decisões viram o jogo primeiro do Cássio, quase não encostou na bola, foi 6.9. Depois o Fagner, 6.9. Depois o Félix Torres, 7.5. Depois o Gustavo Henrique, 7.7. Hugo, 7. Eu acho até que ele jogou um pouco melhor do que 7. Mas 7 é bom, né? Ranieri, 7.9. No começo do jogo tava muito recuado. Depois teve um pouquinho mais de liberdade e conseguiu mostrar um bom futebol ali, que é o natural dele, desde que chegou no time do povo. Fausto Vera, vivo, é outro jogador, né? Quando tá vivo, você é louco, 7.3. Romero, vou deixar por último. Rodrigo Garro, 7.3. No começo tava meio difícil pra ele jogar ali, não tava com tanta liberdade, mas depois do primeiro gol ele conseguiu encostar mais na bola, mas apanhou do mesmo jeito, né? Que o bicho apanha para caramba. Wesley, 8.2. Só que o Wesley é aquilo, né? São 14 lances onde ele toma decisão errada, um que ele toma certa, e às vezes essa certa eu acho que ele ainda tava tentando errar. Então, mas é um bom jogador, promissor, já dá pra gente vender ele num breve momento. Até o meio do ano a gente consegue
um bom comprador pro Wesley. Yudi, nota 8. E o craque do jogo, Cristiano Romero, meteu seu 9.5. Né? Romero, que hoje balançou as redes 2 vezes, passou o Roger Guedes, o Traíra, que deve estar muito feliz lá onde ele está, né? Zoeira, pô. Roger Guedes fez um bom trabalho aqui no Coringão. E a gente teve algumas substituições ali no segundo tempo, né? A maioria delas por cansaço, nada de... aliás, tirando a do Fagner, todas as outras foi pra descansar o pessoal, o jogo todo e tal. A do Fagner é porque ele já tinha tomado um cartão, né, no primeiro tempo, e a gente conhece o Fagner, o nosso Portuga original também conhece o Fagner, apesar de insistir em começar com o Fagner de titular. E as substituições foram Mateuzinho no lugar do Fagner, Paulinho no lugar do Fausto Vera, não nessa ordem, tá? Não necessariamente na ordem que eu estou falando, mas, né, eu tô falando só das substituições. Aí a gente teve o Pedro Henrique no lugar do Wesley, essa foi, se não me engano, bem tarde já, junto com o Rodrigo Garro, sai e entra o Coronado, que olha, isso é uma estreia de verdade, porque a outra não conta, né, mano? E aí Pedro Raul no lugar do Yudi. Essas foram as substituições. E as notas dessas substituições foram 6.8 pro Mateuzinho, que jogou pouco, 6.9 pro Paulinho, que entrou muito bem, né? 6.5 pro Pedro Henrique, que também entrou muito bem, se tivesse um pouquinho mais de espaço, de tempo, né? Talvez faria um jogo um pouco melhor. Igor Coronado aproveitou muito bem o tempo que esteve em campo. E o Pedro Raul mais ainda, depois de um passe com as mãos do Coronado, ele meteu o golzinho dele ali, né? O último gol. Então vamos falar ali do primeiro tempo. Que a gente ficou 5 minutos aqui só na alegria, só vivendo esse momento que a gente não vive há muito tempo, né? Primeiro tempo, o Coringão começou em cima, natural, né? Jogando em casa, precisando vencer, porque o Júnior, né, começou todos os jogos começaram às 19 horas. Então, quando deu o start, o primeiro colocado já era o Júnior, né? Então, o Corinthians precisava vencer de qualquer forma, né? Antes de vencer com bastante gol, ele precisava vencer de qualquer forma. Então, é claro que a gente iria para cima já nos primeiros minutos, né? E para nossa sorte, né, para o nosso alívio, o Nacional conseguiu fazer o primeiro gol, né, no Argentinos, e depois veio a fazer o segundo. Então, quanto a isso, não teve problema para nós. Acredito até que a gente terminou em primeiro essa rodada por conta de saldo de gols. Mas vamos lá. O primeiro gol saiu de uma roubada de bola no meio de campo. E aí o Wesley botou correria, aquela correria que é dele, né? Tocou pro meio, onde estava o Fausto. O Fausto errou o chute, mas a mão de Deus que estava lá naquele estádio carregou a bola até o pezinho do Cristiano Romero, que dominou mal, porque foi uma paulada errada do Fausto Vera, mas a bola dominou. Depois que dominou errado, ela ficou no lugar certo para ele mandar de peito do pé, rasteira no cantinho do goleiro. 1-0 Corinthians, ali praticamente decretando que o jogo seria diferente, seria um novo Corinthians que estaria em campo. E de fato foi assim, foi dessa maneira. O Corinthians continuou pressionando. É verdade que o time não tinha muito o que oferecer, tanto que a formação que o SofaScore do time do Nacional é uma formação tão defensiva que são 4 zagueiros, 5 no meio e um atacante apenas, né? Enfiado entre os zagueiros ali. Então o time veio literalmente para perder de pouco, né? E tentar ali fazer um gol na base da sorte. Porque o time tá muito mal no próprio campeonato. E eles sabem que, mano, contra o time do povo não dá. Não dá. É só quando a gente deseja. Quando a gente quer fazer o torcedor sofrer, a gente tem esse dom e a gente consegue, a gente chega até o objetivo. Beleza? 1-0 o primeiro tempo. Assim termina, vamos pro intervalo. Voltamos do intervalo. Uma expulsão, né?
um lance aí muito infeliz, se eu não me engano, eu não lembro o nome do Boca de Leite lá, foi o Rodrigo Arevalo. Ele já tinha sido substituído, né? Ele entrou já no segundo tempo e ali numa disputa com o Félix Torres, ele deixa o pé no tornozelo ali do Félix, quase, né? Eu não sei como o Félix não veio a óbito naquele momento, né? Eu até brincando ali com os brothers no grupo do Whats, eu falei, mano, o importante é tirar o menino, porque ele está vivo por conta de um milagre, porque o lance foi meio violento, então, mas o Portuga deixou o cara em campo, porque, mano, o maluco é raçudo e o Corinthians precisa disso. Enfim, já com um a menos, né? Se já tava difícil com de igual para igual, com um a menos, os caras iam sofrer muito mais. E aí, mais um golzinho pro time do povo. Aliás, eu tô. É isso mesmo. Daí saiu o segundo golzinho do Coringão aos 64. Assistência do Yuri. Gol. Aliás, assistência do Romero, gol do Yuri. Depois assistência do Yuri, gol do Romero. Que dupla, hein, mano? Os caras tá se entendendo, os caras tá se entendendo. E aí depois vem o último gol, assistência do Coronado, gol do Pedro Raul. Né? Aliás, é top, né? Porque como o Fausto Vera tentou chutar no gol e errou, ele ganhou uma assistência. Então, mais um ponto aí pro Fausto Vera. Isso explica aí esse 7.3 para ele hoje, apesar de que ele tenha jogado muito bem. O que vale destacar, né, desse jogo? Corinthians muito tempo sem jogar, né? Só teve um jogo oficial de fato, que foi o da semana passada pela Sul-Americana, né? Depois mais uma semaninha ali onde deu para aproveitar para recuperar o Coronado, né? Mais uma semana de recuperação pro Palácios. O Maicon ainda está em recuperação, então tem vários jogadores que estavam ali, né, com uma interrogação em suas cabeças. No caso do Coronado, pegou dengue, então ainda tinha mais uma incógnita no caso dele, porque a gente não sabia se ele ia voltar bem fisicamente para, né, para já ir pro primeiro jogo, que é o caso de hoje. E ele veio muito bem, né? Teve uma boa movimentação, jogou pouco, é verdade, mas o pouco que jogou já mostrou que pode acrescentar muito ao time do povo. Paulinho, Little Paul, o nosso Little Paul está de volta. E ó, meteu uma bola na trave. Antes da bola na trave, dividiu bola ali com o Romero, né? Tava perto, tava de cima do lance, poderia ter saído o gol tanto dele quanto do Romero. Seria o hat-trick do Romero, né? Do Cristiano Romero, né? O nosso italianinho, né? Assim que eu pretendo chamar o Coronado. Fez algumas boas jogadas, né? Um passe de 3 dedos pro Mateuzinho, que entrou muito bem no jogo também, né? E ali pra tentar fazer um jogo, se eu não me engano, foi um começo de uma boa jogada ali que resultou num escanteio pós, né? Já no final do jogo também, mas o que se destaca ali na questão do Coronado é que ele se movimenta muito bem e ele tem uma visão de jogo muito boa, né? A gente ainda não tem tanta amostragem dele, só que todo jogo que ele entrou, os 2 jogos que ele entrou, deu para perceber isso, né? Ele pensa muito rápido. Para efeito de comparação, o Wesley, ele não pensa tão rápido. Claro que ele é jovem, a posição é diferente, mas, né? Ele não pensa. Então, quando você vê alguém pensando, há de se destacar também, né? O próprio Ranivon, nosso Ranieri monstro, ele também pensa rápido muitas vezes. O Paulinho, não preciso nem falar. O Paulinho tá sempre em todas, ele tá vendo tudo que ele pode fazer. E o Paulinho ainda tem um quê a mais, né, mano? Que se precisar ir pra treta, porque os caras tá tirando, ele também vai, tá ligado? Porque ele sente o clube que ele tá jogando. E isso é importante. E isso faltou no Corinthians de 2023, que muitas vezes não ia na técnica, não ia na raça. Por quê? Porque o time parecia que não lembrava que tava jogando no Corinthians, né? Parecia que eles estavam jogando em qualquer outro time, menos no Corinthians. Então, faltava disposição muitas vezes, né? A gente viu muitas vezes o Juliano tendo esse papel de não desistir, só que era pouco para aquele time.
era pouco. E hoje a gente tá vendo que só de ter jogadores vivos já é muito bom, né? A gente consegue fazer alguma coisa. Se os caras estão vivos, a gente consegue tirar alguma coisa, né? E aí, esse foi o resumo do jogo, né? O Pedro Raul entrou e fez o golzinho dele de cabeça, né? Mostrou ali que é um centroavante nato, que precisa ser alimentado. Assim como o Yudi precisa ser alimentado, o Pedro Raul também, né? E agora a gente tem 2 garçons para alimentar esses caras. E a gente não tinha isso no passado. Porque o Reinato, né, com problemas de lesões. E eu acredito que o Reinato também tá tendo uma dificuldade no próprio Fluminense, né? De se manter saudável. Porque eu quase não ouço falar dele, né? Também não tem que acompanhar o Fluminense. Morte o Fluminense, beleza? Mas é isso. Eu quero saber a opinião de vocês. Dá pra sonhar? Voltamos a ser um time que pode ser respeitado? Pô, já é uma amostragem. Dane-se que é o último lá. Porque se a gente empata ou perde, os caras já iam falar que o time ia cair. Então se a gente ganhou, é campeão também, pô. É daí pra cima. Beleza? Tamo juntão. Espero que vocês tenham gostado do nosso material. Lembrando, tio, o nosso canal é afiliado da Amazon. Então se você quiser comprar um kitzinho, camisa do Corinthians, qualquer coisa, um PlayStation, compra no nosso link aí, dá essa moral pra nós. Se inscreve no canal, deixa seu joinha. Comenta aí quem mais chamou a atenção de vocês. Quem vocês querem no time titular do próximo jogo, né? Lembrando que dia 13 o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro, que vem embalado, é um time chato. Apesar de muitas vezes já ter se consagrado o nosso bônus, é um time difícil, que já vem jogando junto várias vezes, já deu muito trabalho pra gente. Então comenta aí o que vocês esperam desse time. Esse time que ficou muito tempo parado, mas hoje mostrou um bom futebol contra o fraco Nacional. É isso. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Não esquece que a gente tá aí de novo em algum momento. Porque é difícil eu gravar todas as vezes. E não é que eu só gravo na vitória, hein? É porque é difícil mesmo. Tamo junto, fica com Deus. Vai Corinthians, é nóis.